Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas hoje eu vou te ensinar a costurar a nossa camisa Marbella. A nossa camisa Marbella é essa mesma camisa que eu estou usando hoje, que eu apareci no Instagram esses dias e vocês enlouqueceram com ela pedindo o molde dessa camisa. Ela é uma camisa que tem uma gola padre, ela não tem carcela aqui no punho, a carcela dela é adaptada para uma carcela com viés, então é super simples de fazer. E o grande charme dela que vocês adoraram, é que eu tô usando um tecido listrado e um lado o tecido fica na vertical e no outro lado o tecido fica na horizontal. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa na videoaula. Então eu tô usando esse tecido aqui, que é o tecido Lia, lá da Renovil. Ele é 100% algodão e ele é exatamente a mesma distância de listrado da minha camisa vermelha, tá? Preto e branca. Esse tecido aqui é da Renovil. Não sei se vocês lembram, mas umas 2, 3 semanas atrás eu fui conhecer uma fábrica de tecido em Brusque, que é a Renovil, e eles têm uma loja de tecido lá dentro, eles também atendem pelo WhatsApp. Vou deixar aqui na descrição o link do Instagram deles, que aí lá tem todas as informações da loja, vocês conseguem encontrar esse tecido. Inclusive, vou deixar aqui na tela a referência do tecido, uma coisa que eu adoro nos tecidos deles, é que vem a referência do tecido em todos os tecidos, em todos os cortes, que é muito bom, que a gente consegue, é quase uma ficha técnica do tecido aqui, que aí quando tu vai costurar, tu sabe tudo dele. Dito isso, vamos começar a nossa camisa Marbella. Lembrando que, se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube e tu quer adquirir o molde e costurar aqui junto comigo, eu vou deixar aqui na descrição o link do molde da nossa camisa Marbella. E também, importante ressaltar, o molde vai do PP ao XGG. Tá? Tu vai receber todos eles, tanto no formato A4 quanto no formato plotter. E lá dentro da plataforma, né, que é tudo dentro da plataforma Green, tu vai ter todas as informações necessárias. Quantidade de tecido que tu precisa para fazer tua camisa, tabela de medidas da camisa, enfim, tem algumas videoaulas introdutórias para te conseguir entender se tu tá chegando agora aqui no meu perfil. Inclusive, uma delas eu já vou ressaltar agora, é que molde não é roupa sob medida. Então eu sempre falo e afirmo e bato na tecla da peça piloto. Faça uma peça piloto. Cacau, o que é uma peça piloto? Pega um tecido inferior, né? Um TNT, um lençol antigo, um algodão cru, enfim, um tecido mais barato, apenas para testar o tamanho do teu molde. Fiz no meu TNT, ficou top, ficou lindo. Ok, pode cortar no teu tecido, para não ter desperdício de tecido. Ou então, fiz, ficou um pouquinho apertado aqui, pouca coisa. Vou aumentar no meu molde. E aí a gente faz algumas adaptações, porque eu uso P, tu usa P, só que daqui a pouco tu tem mais busto que eu tenho pouco busto, ou eu tenho muito quadril, tu tem pouco quadril. Enfim, cada corpo é um corpo diferente, né? Vamos começar a nossa camisa. Para começar a nossa camisa, a gente vai começar pela etapa do corte, certo? Todos os moldes aqui da plataforma, se tu já imprimiu, né? Tu estarás com ele em mão. Eu imprimi dessa vez no formato plotter, mas normalmente eu imprimo no formato A4, que a gente tem que montar um quebra-cabeça, né? Que é na impressora comum. Esse aqui é só na gráfica que a gente consegue. Todos os nossos moldes aqui da plataforma têm uma flecha no meio, que indicam o sentido do fio. O sentido do fio, ele nos indica como a gente posiciona o nosso molde em cima do nosso tecido. O sentido do nosso fio, ele sempre fica paralelo à nossa ourela do tecido, tá? Então, a gente sempre posiciona o molde que a flechinha fique paralela à ourela. A ourela é a lateral do nosso tecido. Ó, aqui, por exemplo, a minha é bem marcada, ó, dá pra ver certinho onde é a ourela do tecido. Isso aqui é a ourela. Kaká, se a tua camisa Marbella, uma parte fica na horizontal, as listras, outra parte na vertical, como que a gente vai fazer isso? Muito simples. Uma parte da camisa a gente vai cortar respeitando o sentido do fio, paralelo, e a outra parte da camisa a gente vai deixar na perpendicular, exatamente 90 graus da nossa ourela. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado com o sentido do fio é não cortar nos 45 graus. E se caso a gente cortar 45 graus, né, a flecha 45 graus da nossa ourela, é manter todo o nosso molde, né, toda a nossa peça a 45 graus, porque isso vai influenciar no caimento da nossa peça. Mas esse sentido do fio não é uma regra escrita em pedra, tá? Se a estampa do teu tecido vai ficar melhor se tu cortar em 45, corta em 45. Tudo a gente precisa ter um bom senso e levar algumas coisas em consideração. Vou aqui para minha mesa de corte, que vocês sempre perguntam. Lá no meu Instagram tem um destaque com o link dela, tá? Ela é uma ilha de cozinha, inclusive, para quem não sabe. Vou para minha mesa de corte, cortar o meu tecido com o meu molde, tô com o meu molde todo recortadinho aqui em cima, já pronto. Já fiz a minha peça piloto, sei que deu certo, ou aumentei ou diminui uma parte, vai dar tudo certo.
E vamos começar a aula de hoje. Tô aqui na minha mesa na etapa do corte, ó, tô cortando parte da frente, manga, e pra gente fazer aquele joguinho de metade da camisa, as linhas ficam na horizontal e do outro lado na vertical, como que a gente vai fazer? Já deixei o molde desse jeito para justamente ajudar vocês que querem fazer do mesmo jeito que eu. Com o molde virado para cima, frente e manga, vocês vão cortar na horizontal, na vertical, desculpa, ó, com as linhas na vertical, tá? Porque esse lado aqui não vai encontrar com essa manga. A manga desse lado aqui vai ser o contrário, ó, encaixe frente aqui, tá? Tô com o lado direito do meu tecido virado para cima. Então, com o nosso molde virado com o lado direito, ou seja, onde a impressão aparece virado para cima, a gente vai cortar frente e manga com as linhas na vertical. Depois que a gente cortar as linhas na vertical, a gente vai pegar os nossos dois moldes, vai virar ele de cabeça para baixo, ou seja, vai ser o espelho da minha frente, o espelho da minha manga, e aí sim a gente vai cortar ele ao contrário, né? Aqui eu estou respeitando, que nem eu comentei, o sentido do fio, ó, flecha aqui respeitando o sentido do fio, e quando a gente for cortar o outro lado, né, o espelho, ou seja, a gente vai virar de cabeça para baixo, a gente vai cortar perpendicular, então essa flecha vai ficar perpendicular, tá? Quando eu for cortar aqui, eu vou mostrar de novo. Outra coisa aqui, antes de cortar o outro lado, né? Parte das costas, ó, onde tem a dobrinha do tecido, é realmente a dobra do tecido, ó. Eu peguei o meu tecido e dobrei, porque na verdade ele é duplicado. Isso daqui é para economizar, tá? Tanto o papel na hora do molde, quando a gente vai imprimir o molde, quanto na hora do corte do nosso tecido. Como ele é duplo, a gente dobra ao meio, porque aí a gente só corta, entre aspas, um lado e ele fica igualzinho. Então, tô aqui alfinetando pra gente poder cortar. E aqui na parte das costas, eu tô usando as listras no sentido vertical. Então, as listras, ó, do mesmo jeito que está a minha camisa, não sei se tá aparecendo aí. As listras no sentido vertical. Se tu quiser fazer no sentido horizontal, fica 100% ao teu critério. Vou finalizar aqui pra gente poder cortar o outro lado de forma espelhada. Então, se antes a gente cortou frente e costas, respeitando o sentido do fio, né, no sentido vertical aqui das minhas listras, agora a gente vai cortar ao contrário. Porém, como a gente está falando de moldes que precisam ser espelhados, lembra que a gente cortou primeiro com a impressão virada para cima? Agora é a impressão virada para baixo, ao contrário, porque depois que a gente cortar, vai encaixar certinho. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, e na manga a mesma coisa, a gente cortou assim, agora a gente vai cortar de cabeça para baixo, então direito virado para baixo, né, do nosso molde, e ao contrário, tá? Vou cortar isso aqui pra gente poder começar a parte da costura. Finalizei aqui de cortar todas as partes da nossa camisa, tudo aqui em cima. Agora eu vou posicionar a câmera ali para mostrar para vocês por onde a gente vai começar a nossa costura, que vai ser o revel aqui da nossa frente. Ah, e outra coisa que eu lembrei, a parte do nosso punho que precisa ser cortada 4 vezes, né? Eu cortei um punho com as listras na horizontal e um punho com as listras na vertical, porque aí eu vou intercalar. No braço que as listras estiverem na horizontal, eu vou colocar esse daqui na vertical. Porque essa minha camisa eu também fiz assim, ó. Fica bem legal. Mas, claro, né, se tu quiser fazer toda a tua camisa no mesmo sentido, todas as listras no mesmo sentido, fiquem à vontade. Usem a criatividade de vocês, coloca bolso, tira bolso, faz mais curta, faz de manguinha curta, enfim, usem a criatividade, pelo amor de Deus. Então, vamos começar a nossa costura. Tô aqui na mesa com as nossas duas partes da frente virada para cima. Não sei se tá dando para enxergar, mas eu escrevi um desenho de direito. Então, lado direito virado para cima. Das duas frentes, ó. Um lado ficou na horizontal, outro lado na vertical. Vai ficar bem legal o resultado final dessa camisa. E com o revel aqui também, lado direito virado para cima dos dois. Ó, vocês vão ver que eu cortei o revel de cada lado, respeitando
a linha, tá? Mas se eu quisesse fazer invertido, enfim, fica a teu critério, o que tu achar melhor. Agora a gente vai fazer essa costura do revel na nossa parte da frente. Esse revel é a parte que vão ficar os botões e as casinhas dos botões. Então a gente vai fazer um acabamento aqui bem bonito. Vocês vão ver que a parte do decote, ele é um pouquinho caído, é um pouquinho aberto, né? Então os botões realmente começam só aqui, ó, depois daquele bico aqui da parte da frente. Então como que a gente vai fazer isso? Vou fazer de um lado, depois a gente só vai replicar do outro lado exatamente da mesma forma, de forma espelhada. Então, vou pegar aqui o meu revel e vou virar direito do meu revel com direito da minha frente. Então, direito com direito. Vou encaixar aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um sextavadinho, né? Uma pontinha com a parte da frente, tá? É exatamente o mesmo tamanho. Aqui em cima também. E vou até lá embaixo. Vocês vão ver que tem exatamente o mesmo tamanho. Vou alfinetar bem tudo isso pra gente poder ir pra máquina de costura. Alfinetamos bem, agora a gente vai fazer uma costura aqui com um pezinho de máquina em toda essa volta aqui, unindo o nosso revel na nossa frente. Depois que a gente fizer isso, a gente vai poder desvirar, tá? Então, vamos ali para a máquina. Então, tô aqui na máquina, vamos unir revel, frente com a nossa frente, um pezinho de máquina, ou seja, aqui a lateral, né, que eu quero unir, vai ficar rente aqui o meu pezinho, que vai dar 1 centímetro. Retrocesso, opa, com a máquina desligada fica difícil, né? Retrocesso sempre no início e vou costurar normal. Cheguei aqui na minha pontinha, desci a minha agulha até lá embaixo para ela não perder o lugar. Vou levantar o calcador e girar um pouquinho, ó. A minha camisa estava aqui, se eu continuar eu vou sair. Levantei o meu calcador, girei o calcador. Costuramos aqui, agora a gente vai ali pro ferro de passar para poder abrir o nosso revel. Agora, com o melhor amigo da costureira, que é o ferro de passar, a gente vai passar a nossa costura aqui com o ferro bem quente, para a gente poder abrir esse nosso revel e desvirar ele. Antes da gente desvirar ele, né, para a gente poder embutir essa costura, vocês lembram daquele sextavadinho que eu comentei, aquele biquinho? Com uma tesourinha, a gente vai fazer um pique nesse nosso bico. Porque aí quando a gente desvirar, o nosso bico não vai ficar enrugado. Então agora vou virar avesso para cima e a gente vai abrir esse nosso revel com o ferro. Virar o revel para o lado de dentro da nossa camisa. Então primeiro tô abrindo bem as costuras. A costura que a gente fez aqui do revel. Para então a gente poder dobrar o nosso revel para dentro. E essa nossa costura vai ficar bem na bordinha da frente da nossa camisa. Desviramos aqui o nosso revel. E agora, para a gente poder fazer o acabamento do revel, então essa parte da frente, eu vou pegar uma régua. Peguei aqui, então, a nossa régua. Eu tô usando uma régua de patchwork, que vocês sempre perguntam. Comprei na internet faz muito tempo. E agora, a gente vai marcar o nosso revel. Então, a gente vai marcar 3,5 cm e vai riscar esses 3,5 cm. Tô usando aqui um giz próprio para tecido, tá? Use também um giz, uma caneta, enfim, próprio para tecido, porque vai ajudar muito. Marquei aqui os 13,5, vou marcar em todo o nosso revel, esses 13,5, contando daqui da borda para dentro. E aqui, quando tiver no sextavadinho, mesma coisa, porque aí as linhas vão se encontrar. Esses 13,5 é a marcação que o nosso revel vai ficar. Então, eu vou pegar e vou dobrar para dentro, bem nessa marcação. E vou passar com o ferro. Vou fazer isso em todo o nosso revel, porque aí o nosso revel vai ficar com 13,5. E aqui, quando a gente chegar naquele sextavadinho de novo, mesma coisa, a gente vai fazer um pique para poder fazer esse canto, essa esquina, né? Passamos bem com o ferro, vamos alfinetar essa nossa dobrinha.
E agora, a gente vai costurar o nosso revel. Então, a gente vai fazer esse acabamento aqui. Lembrando que essa daqui é a parte interna da nossa camisa. Esse lado aqui que fica com a dobrinha do nosso revel. Alfinetamos bem, agora a gente vai ali para a máquina fazer esse acabamento. Tô aqui na máquina com o nosso revel, ó, virado para cima, então o lado avesso da nossa camisa virado para cima. E agora, a partir daqui, ó, da nossa dobrinha, eu vou contar meio centímetro para dentro, ou seja, vai bater na metade aqui do meu calcador, e vou fazer uma costura para prender bem esse nosso revel. Retrocesso sempre no início e vamos costurar. Revel pronto. Agora eu vou cortar essa sobrinha de linha e a sobrinha de tecido que ficou aqui a gente vai emparelhar também. Do lado direito da nossa camisa fica apenas o pesponto e do lado interno fica a dobrinha do nosso revel. Vou repetir exatamente o mesmo processo com o meu outro lado da frente, né? Onde as linhas estão na horizontal, para a gente poder continuar a nossa camisa. Finalizamos a parte aqui do revel das nossas duas partes da frente, tô com as duas aqui com o direito virado para cima, e agora a gente vai unir com as nossas costas. Então, essa parte aqui é a parte das nossas costas, tô com o lado direito virado para cima, e a gente vai unir frente e costas pelos ombros. Então, vou pegar aqui a minha frente, vou virar direito da minha frente com direito das minhas costas, e vou encaixar os ombros aqui. Então, direito da minha frente com direito das minhas costas, ombro com ombro e a gente vai alfinetar. Com a minha outra parte da frente, vou fazer a mesma coisa. Lado direito da minha frente com lado direito das minhas costas. Direito com direito, vou encontrar aqui ombro com ombro e vamos alfinetar. Alfinetamos aqui os nossos ombros. E agora que a gente tá ombro com ombro alinhado, a gente vai passar uma costura de um pezinho de máquina aqui, unindo direito com as nossas costas. Depois que a gente fizer um pezinho de máquina na máquina reta doméstica ou industrial, enfim, na máquina reta, a gente vai fazer uma costura de acabamento. Essa costura de acabamento eu vou fazer na máquina overlock para limpar, mas tu pode fazer costura francesa, que aí já vai limpar, costura inglesa, que é a costura que a gente viu na aula da nossa camisa Madri, fica muito legal também, ou fazer com viés, tudo isso só com a máquina reta. Como eu tenho a minha overlock aqui, eu quero ser um pouquinho mais dinâmica, mais rápida, eu vou fazer esse acabamento na overlock. Fizemos aqui a costura dos nossos ombros, ó, a parte da frente aqui, costas aqui. E agora a gente vai fazer um acabamento nessa costura que fica sobrando. Se tu fez a costura inglesa, tu já finalizou o teu acabamento. Mas se tu passou viés, fez costura francesa, ou fez o zigue-zague da máquina reta, ou o overlock que nem eu, a gente vai fazer um acabamento. Esse aqui é o meu lado direito e esse aqui é o meu lado... Opa, errei. Esse aqui é o meu lado da frente, esse aqui é o meu lado das costas da nossa camisa. Aqui está a nossa costura, né? A margem da nossa costura. Vou empurrar ela pro lado das costas, tá? E a gente vai fazer uma costura aqui de meio pezinho de máquina, contando da costura que a gente fez unindo frente e costas, tá? Então, empurrei para as costas e vou passar uma costura aqui. Fizemos aqui o lado avesso e o lado direito fica assim, ó, com um acabamento, tá? Segurando essa nossa costura. Vamos para a próxima etapa? Unimos, então, frente e costas da nossa camisa e agora a gente vai fazer esse acabamento aqui da nossa gola padre, tá? Que é o nome dessa gola, no caso, né? Estou aqui com as duas partes da minha gola cortadas, ó, eu cortei no sentido vertical. Se tu quiser cortar no horizontal, fica a teu critério. Vertical que eu digo das listras, né? Se tu for fazer com tecido listrado, se tu for fazer com tecido liso, enfim, não faz diferença. O que que a gente vai fazer? A gente vai unir direito com direito. Então, eu marquei aqui de novo. Eu acho que não tá dando pra vocês verem
a marcação que eu... Aqui, ó, agora vocês estão enxergando, né, que tem um Dzinho ali. Esse aqui é o meu lado direito. Então, vou unir direito com direito da minha gola, né? Parte externa, parte interna, direito com direito, unir aqui, e agora a gente vai fazer uma costura de 1 centímetro. Estão vendo que nas duas pontas tem essa parte mais retinha e a parte curva. A gente vai fazer na parte curva um pezinho de máquina em toda essa volta, unindo a nossa gola. E a gente vai fazer até lá embaixo. Então, eu fiz tudo aqui e fechar aqui na curvinha. Essa parte aqui retinha de baixo a gente não vai costurar agora, vamos fazer só a parte curva. Então, unir aqui na nossa gola direito com direito e a gente vai costurar. Costuramos aqui essa parte da nossa gola e a gente vai desvirar, deixar essa costura para dentro. Antes da gente desvirar e passar bem com o ferro, a gente vai fazer vários piques aqui, principalmente nessa parte curva, para nossa costura poder se assentar depois que a gente desvirar e passar com o ferro. Então, a gente vai fazer vários piquezinhos. Aqui na parte curva de dentro também, alguns piques. Essa tesoura tem que estar com a pontinha bem afiada para não ter risco de cortar a linha junto, né? A nossa linha da costura. E aqui a mesma coisa. Opa! Fizemos o pique, agora sim a gente vai desvirar e assentar bem na costura, deixando essa pontinha aqui, ó, bem redondinha. Se tu achar que tem muito acúmulo de tecido, se teu tecido for um pouquinho mais grosso, refila, ó. Eu mesmo vou fazer isso. Vou pegar aqui e vou refilar, mesmo com os piques ainda estão aqui. Vou refilar. Acho que essa minha tesoura tá meio ruim. Refilei, agora sim, quando eu desvirar não vai ter tanto acúmulo de tecido aqui e ele vai ficar mais redondinho. Vou ali pro ferro passar bem essa gola. Desvirei e passei com ferro aqui a nossa golinha padre, tá? E agora a gente vai aplicar a nossa gola no nosso corpinho. Tô aqui então com a nossa camisa com o direito virado para cima, né? Lado direito aqui da minha frente, aqui é a parte interna, né, da nossa camisa, o nosso revel dobradinho, e a gente vai aplicar a nossa golinha padre. Como que a gente vai fazer isso? Como qualquer outra gola normal, tá? Primeiro a gente precisa encontrar o centro aqui da nossa gola no corpinho e o centro da nossa golinha. Então, vou dobrar aqui ao meio, unir aqui o nosso revel com revel, pontinha com pontinha. Vou encontrar aqui as costuras dos ombros, ó, que vai ser bem certinho. E vou encontrar o centro das minhas costas. Vou marcar com um alfinete, pra gente poder saber onde é que tá. E vou abrir de novo. Então, encontramos o centro aqui do nosso corpinho. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa para encontrar o centro da minha gola. Então, dobrei aqui e vou encontrar o centro. Dobrei pontinha com pontinha. Encontrei o centro da minha gola. E agora, a gente vai definir qual lado vai ficar para fora da nossa golinha e qual lado vai ficar para dentro. Se tu quiser fazer um composê nessa hora, fica a teu critério, tá? Se tu quiser do lado de dentro usar um tecido de outra cor, fazer alguma coisa diferente, usar o mesmo tecido, fazer no punho outra cor, fica bem legal também. Então, eu defini que esse aqui vai ser o meu lado externo e esse aqui é o meu lado interno. Então, eu vou unir lado externo, que seria o lado direito da minha gola, com o lado direito das minhas costas. E vou unir centro com centro. Então, cheguei pertinho aqui, vou unir centro com centro. E vou alfinetar. Porém, quando eu for alfinetar, eu vou alfinetar apenas costas com o tecido externo da minha gola, ó. Abri aqui e vou alfinetar apenas o tecido externo da minha gola. O tecido interno, que no caso é esse aqui, a gente não vai costurar agora, a gente vai costurar apenas o tecido externo da minha golinha. Uni aqui meio com meio, agora essa pontinha aqui da nossa frente, vou jogar um pouquinho mais pra cá. Essa pontinha aqui da nossa frente, a gente vai encontrar com o final aqui, ó, da nossa gola, com a pontinha da nossa gola. Alinhando costura com costura.
E vamos alfinetar também apenas a parte externa. E agora a gente vai distribuir a nossa gola no corpinho da nossa camisa. Não precisa puxar, não precisa tensionar. E vamos alfinetando. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, encontrar pontinha com pontinha, e aí a gente vai para a máquina costurar apenas corpinho da nossa camisa, aqui na parte da gola, né, do decote, com o lado externo da nossa golinha padre. Aplicamos a nossa golinha aqui, ó, apenas a gola do lado externo, lado interno está soltinha, ó. E agora, com o nosso melhor amigo, eu digo sempre, o melhor amigo da costureira é o ferro de passar, a gente vai abrir essa costura que a gente acabou de fazer e jogar ela pro lado da gola, ó. Então, aqui minhas costas, frente, frente, a gente vai jogar essa costura pro lado da gola. Vamos abrindo bem e jogando pro lado da nossa golinha. Jogamos toda essa costura pro lado da gola, abrindo bem a nossa costura. Ó, lado externo, por enquanto, está assim. Aqui é a parte interna da nossa golinha, né? Que agora a gente vai fechar ela. Cacá, como que a gente vai fazer esse acabamento? Pois muito que bem. Estamos aqui com a nossa gola, ó. Fechei aqui a parte que vai interna e agora a gente vai fazer um acabamento aqui, que é o mesmo acabamento que vai ficar pro lado externo, tá? Vou passar um pouquinho para vincar a nossa gola. E agora, o que que a gente tem que fazer? Vou virar pra cá, que eu acho que vocês vão entender melhor. Então, tô aqui com a nossa golinha, ó, a parte interna virada pra cima, né, avesso da nossa peça. E agora, a gente vai fechar essa nossa gola e fazer um acabamento. Essa pontinha que sobra da nossa golinha interna, eu vou dobrar para dentro 1 centímetro, que vai ser exatamente a mesma margem que a gente costurou aqui, ó. Então, essa nossa dobrinha vai bater exatamente em cima dessa costura que a gente fez. Vou dobrando vou dobrando e passando com o ferro para vincar. Lembrando que esse aqui é o lado interno da nossa camisa. Lado externo já está costuradinho. Vou fazer isso em toda a gola. Bastante calma para ficar um acabamento bem legal. E uma coisa que é legal de fazer aqui também, se tu quiser, é fazer um acabamento com cordão aqui, pelo lado interno, tá? E, Cacá, que acabamento é esse? Eu ensinei esse acabamento na última aula, na aula da calça Burgos, tá? Eu fiz esse acabamento no COS, inclusive eu comentei de fazer em camisa, que fica muito legal. É com fita de algodão, que faz cordão de algodão, fita de algodão, enfim, não lembro o nome agora. Mas eu acho que é fita de algodão o nome. Para quando a gente não quer que essa costura do acabamento apareça do lado externo. Passei bem aqui com ferro, vou alfinetar tudo isso para a gente poder fazer uma costura aqui, ó. Porque quando a gente costurar desse lado, vai aparecer desse lado aqui também. Então, a gente vai fazer uma costura com meio pezinho de máquina. Só que como a gente sempre tem que se importar com o lado direito, a gente vai alfinetar pelo lado direito. Certificando que pegou frente, gola e a nossa gola interna, tá? Porque depois a gente vai fazer uma costura de meio centímetro de pezinho de... Depois a gente vai fazer uma costura com meio pezinho de... Ai, meu Deus do céu, dislexia pegou. Depois a gente vai fazer uma costura com meio pezinho de máquina, com essa referência aqui, então meio centímetro para dentro, que já vai prender aqui a nossa gola interna e vai fazer esse acabamento. Vou terminar de passar aqui pra gente poder ir pra máquina. Alfinetei aqui a nossa golinha padre pelo lado direito, lado avesso aqui, ó, com a nossa dobrinha do revel. E agora a gente vai fazer uma costura com meio pezinho de máquina aqui, mais ou menos batendo onde esse alfinete tá, em toda a nossa golinha.
Aplicamos a nossa golinha padre, coloquei aqui na Mariodete, pra quem não sabe, Mariodete é o meu manequim. E coloquei aqui a camisa na Mariodete, com a nossa golinha no lugar, tá ficando muito lindo. E agora vamos fazer a nossa carcela, que na verdade não é uma carcela, a gente vai usar viés no lugar da carcela. Vou explicar pra vocês como a gente vai fazer. Senta aqui que agora a gente vai fazer a nossa carcela, né? Na verdade, uma opção pra carcela. Primeiro de tudo, vou pegar a minha manga e o meu molde da manga e vou marcar na minha manga essa parte aqui que tá escrito embaixo, corte. Esse corte aqui é onde a gente vai encaixar a nossa carcela, tá? Essa nossa carcela, por que eu tô fazendo assim? Porque não é uma carcela, a gente vai fazer uma opção. Quando a gente não tá muito confiante pra fazer a carcela, a gente faz com viés que fica lindo também o acabamento, fica bem delicado. E, na minha opinião, combina muito com camisas femininas, que é esse caso aqui. Mas, se tu quiser fazer uma carcela digna, um acabamento lindo, eu te ensinei a fazer essa carcela na videoaula da camisa Madrid, que tá aqui no canal também, tá? Então volta lá, aprende a fazer carcela de novo, ou relembra como fazer carcela e aplica na tua camisa Marbella, tá? Primeiro de tudo, a gente vai transferir esse corte, essa marcação aqui pontilhada, pro nosso tecido, né? Pra parte aqui do nosso tecido, transferir pra cá, e agora a gente vai fazer viés. Já ensinei aqui o que é viés, vou explicar de novo. Viés é quando a gente corta uma tira 45 graus da nossa ourela, ó, por isso que as minhas linhas estão a 45 graus, porque aí a gente tem, ó, uma elasticidade da trama, porque a nossa trama, no caso, ela está assim, ó. Espero que você tenha entendido. E aí, para fazer o viés, a gente vai no ferro de passar, o melhor amigo da costureira. Eu já fiz um aqui, vou explicar como eu fiz. A gente primeiro dobra ao meio, lado direito ao lado de fora. Então, a gente dobra ao meio, vinca bem com o ferro, vinquei bem com o ferro. Depois, no vinco que ficou aqui no meio, a gente vai dobrar as duas pontinhas, vincar de novo com o ferro, para depois dobrar de novo. E aí, a gente tem um viés do próprio tecido, ó. Nesse aqui que tá passado é mais fácil de vocês verem. E aí, a gente tem um viés do próprio tecido, tá? Cacá, dá pra fazer com outro viés? Dá pra fazer com viés pronto também, fica super simples. Vou mostrar aqui na máquina como que a gente vai fazer. Primeiro de tudo, peguei minha manga, lado direito virado pra cima, vou colocar aqui em cima da máquina o lado direito virado pra cima. Agora eu vou botar a câmera aqui bem pertinho pra vocês conseguirem entender. Acho que eu esqueci de comentar. Esse viés, a largura dele é 4 centímetros, tá? Porque a gente vai dobrando de 1 em 1. 4 centímetros. E eu cortei por 25, tá? Mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai fazer diferença. Vocês vão ver que vai sobrar bastante aqui. O importante é ele ter 4 centímetros de largura. Então, como eu comentei, nossa manga está com o lado direito para cima, abertura aqui, e estou com o meu viés aqui. Vou abrir o meu viés, vou abrir aqui o nosso corte da manga e vou posicionar esse nosso corte, a lateral do nosso corte, aqui, ó, no finalzinho do meu viés, bem na metade do meu viés. E vou fechar o meu viés. O meu viés está abraçando essa parte do corte. Vou posicionar aqui na minha máquina, né, que a agulha bata aqui, que pegue o nosso viés, tanto frente quanto costas, e a nossa manga. Retrocesso sempre no início e vamos aplicar esse nosso viés. Esse jeito que eu tô fazendo aqui do viés é exatamente o mesmo jeito que tu pode fazer todos os acabamentos internos, tá? Se tu não tem a máquina overlock e quer deixar um acabamento mais limpo. Vou fazer isso até o final aqui, ó, do meu corte. E aqui, quando a gente chegar bem na pontinha do nosso corte, a gente vai abrir esse nosso corte dentro do viés. Então, abrir ele, eu vou manter o viés retinho, tá? Ele vai continuar abraçando aqui o nosso corte. Ajustei aqui e vou até o final. Por enquanto, o nosso viés tá assim. Ai, Cacá, odiei, ficou horrível esse viés, olha essa abertura. Calma, a gente ainda não terminou. Estou com o lado direito virado para cima, o que a gente vai fazer agora? Vamos deixar o lado avesso aqui para cima. Vamos fechar esse viés, ó, vocês vão ver que ele naturalmente vai fazer isso para um dos lados. Esse aqui é o lado avesso virado para cima. Vamos fechar ele aqui e aí a gente vai fazer uma costura apenas no viés. Então, vou puxar para cá,
lado avesso virado para cima, e a gente vai fazer uma costura em 45 graus aqui, ó. Então, eu vou posicionar aqui na máquina. Bastante retrocesso para não soltar no início e no final. Lembrando que esse aqui é o lado avesso da nossa peça. Depois eu tiro ali as linhas. Tcharam! Do lado de fora, ele fica assim. Ó. Nosso viés está aplicado. Passei bem ali no ferro, ó, e a nossa quase carcela ficou assim. O que que eu fiz? O lado aqui, que é o lado da frente, né, que é o lado maior que sobra da nossa manga, eu joguei por cima, ó. É que é muita linha, tá ficando confuso. Mas fica parecendo uma preguinha, ó. O acabamento fica bem legal e é bem simples de fazer. Agora eu vou repetir exatamente o mesmo processo na minha outra manga. Acho que assim fica melhor de vocês enxergarem, ó. Fica uma preguinha aberta. E a parte de cima é a parte maior aqui da minha manga, é a que vai por cima. E aí passa bem no ferro que fica, ó, chuchu. Vou fazer a mesma coisa com a minha outra manga pra gente poder continuar a nossa camisa, que é o quê? Fechar a cava, laterais, colocar o punho, fazer bainha, casinha de botão e botar botão. Não é tão pouca coisa não, mas vai dar certo. Aplicamos aqui o nosso viés na nossa manga, fiz isso na outra manga também, e agora a gente vai aplicar a nossa manga no nosso corpinho. Então, tô aqui com o corpo da nossa camisa virado pra cima, né, com o lado da frente virado pra cima, com ela fechadinha, e tô aqui com a minha manga que eu vou encaixar aqui. Quando eu estava com o meu molde, cortei o meu molde, eu fiz aquele desenho de direito aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu marquei aqui um F e aqui um C. O F para indicar que esse lado aqui do meu gancho encaixa com a frente e esse lado aqui encaixa com as costas. Então, eu tô aqui com o lado direito virado para cima e aqui agora eu vou colocar a minha camisa toda com o direito virado para cima. Então, a gente precisa encaixar direito com direito, né? Cava com cava. Então, ó, frente com frente, costas com costas. Ambos com o lado direito virado para cima. Como que a gente vai fazer? A gente vai juntar pontinha com pontinha. Então, pontinha aqui das minhas costas com pontinha da minha frente. Direito com direito. E vamos alfinetar. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Direito da nossa frente aqui, ó, do gancho da nossa frente, direito com direito da minha frente, gancho com gancho, ó. Direito com direito, gancho com gancho. E vamos alfinetar. Agora, a gente vai distribuir a nossa manga, né, a cava da nossa manga, em todo o nosso gancho. Então, a gente não precisa repuxar, não precisa entorcer, nada. É só ir ajustando aqui a nossa manga. Alfinetamos aqui toda a nossa manga, ó, lado avesso virado para fora agora. E aí, a gente vai fazer uma costura de um pezinho de máquina, então uma costura de 1 centímetro em toda essa volta. E depois uma costura de acabamento. Que nem eu comentei, eu tô usando a overlock nas minhas costuras de acabamento, mas se tu quiser usar a máquina reta e fazer um zigue-zague, fazer costura francesa, costura inglesa, ou até mesmo aplicar viés, fica a teu critério. Aqui a nossa manga, aqui tá o nosso ombro, né, a nossa golinha. E se tu quiser fazer exatamente esse acabamento que a gente fez aqui na manga, fica à vontade. Jogar a costura pra lá e fazer um pesponto de meio centímetro. Eu vou optar por não fazer, mas se tu quiser fazer, fica a teu critério. E agora, antes de eu aplicar a próxima manga, né, que é só replicar e fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez desse lado, vamos fechar a lateral da nossa camisa.
Então, como que a gente vai fazer? Vou virar o lado avesso para fora, onde estão as nossas costuras, e a gente vai fechar lateral. A gente vai encontrar pontinha com pontinha lá de baixo, então frente e costas a gente vai encontrar pontinha com pontinha. Vamos alfinetar, vamos subir aqui e vamos encontrar a costura da cava. Essa costura que a gente acabou de fazer, ó, vai encontrar costura com costura. E aqui na manga, mesma coisa. A gente vai fechar e vai encontrar pontinha com pontinha, tá? E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui na cava. Uma costura de 1 centímetro, uma costura de 1 centímetro e depois uma costura de acabamento, que no meu caso aqui é overlock. Agora nós vamos fazer a parte do punho, dos punhos, né? Então, tô aqui separado com um dos meus punhos, o outro, que nem eu comentei, eu fiz no sentido contrário. A gente vai repetir a mesma coisa nos dois, tá? Então, tô aqui marcado direito e direito. Então, o lado direito virado pra cima dos dois punhos, de um dos braços, né? Vou girar direito com direito, vou colocar direito com direito. E aqui a gente vai fazer uma costura com um pezinho de máquina nas laterais e em uma parte de cima. Aqui a gente vai deixar aberto para poder desvirar. E aqui a gente vai fazer exatamente a mesma lógica de quando a gente aplicou a nossa gola, porque aí a gente vai costurar o lado externo na nossa manga para depois fazer esse mesmo acabamento dobradinho, tá? Então, vamos costurar laterais e aqui uma extremidade. Esse lado aqui a gente vai deixar aberto. Costuramos aqui o nosso punho, então, ó, laterais e parte de cima. E agora a gente vai desvirar. Antes de desvirar, vamos cortar aqui na diagonal, para esse excesso, esse acúmulo de tecido não estragar a nossa pontinha, para a nossa pontinha não ficar feia. Então, cortei aqui, agora sim a gente pode desvirar. Tirar já os excessos de linha. Vamos desvirar o nosso punho. E aqui, uma coisa interessante também, é que a gente tá fazendo com o molde, ele é pontudinho, assim, né, 90 graus a ponta do nosso punho. Se tu quiser fazer ela curva, fica bem legal também. Lá na nossa camisa Madrid, se eu não me engano, o punho é curvo, fica bem bonito. Enfim, que nem eu comentei, né? Vamos usar a nossa criatividade. Outra coisa também, dá pra gente fazer martingale, colocar o martingale aqui. Pra quem não sabe o que é o martingale, é aquele tecidinho que fica aqui por dentro, mais ou menos aqui atrás. E aí, quando a gente dobra a nossa manga, a gente puxa e bota aqui. Aí fica um botão desse lado e aí o tecidinho tem uma casinha de botão. Fica lindo, ia ficar show de bola nessa camisa também. Se tu quer saber fazer martingale, tem na nossa videoaula da nossa camisa Almeria, tem um martingale, fica lindo. Desvirei aqui, vou passar bem passado no ferro o nosso punho, pra gente poder colocar ele na nossa manga. Então, vou pegar aqui na minha manga, estou com o lado avesso pra fora, ó, a costura aparecendo, e vocês devem ter visto que no nosso molde tem a marcação das pregas, né? Fica no meio o nosso corte, a marcação do corte, que foi onde a gente colocou o viés, e aqui nas duas pontas a marcação da prega. Essa marcação da prega é bem importante para a gente poder encaixar aqui o nosso punho. Então, vou passar primeiro o nosso punho para a gente poder encaixar na nossa manga e fazer essas pregas. Então, estamos aqui na mesa com o nosso punho já passadinho, ó, com a abertura aqui e a nossa manga, uma das mangas, ó, que nem eu comentei, eu vou colocar o punho, né, perpendicular, as linhas do punho vão ficar perpendicular às linhas da minha manga, então vou fazer o contrário dos dois lados. Vou fazer nesse punho, depois a gente só faz a mesma coisa com o outro punho. Marquei aqui, espero que dê pra ver aí no vídeo, as minhas pregas, tá? Onde estava marcado no molde, pra gente poder, então, fechar o nosso punho e colocar ele aqui. Primeiro de tudo, vamos definir qual vai ser o lado externo e o lado interno, né? Mesma coisa da golinha, então esse aqui vai ser o meu lado externo da minha camisa, do meu punho. Vou colocar lado externo, direito do meu lado externo com o direito da minha manga. Tô aqui, ó, abertura do meu punho, dobradinho aqui, ó, imitando um martingale, uma abertura. Vou colocar parelho aqui, ó, costura com costura, e vou alfinetar apenas o lado externo do nosso punho com a nossa camisa. A parte de dentro do punho vai ser depois naquele acabamento, que nem a gente fez na golinha. Então, ó, aqui fica dobradinho, né? E agora a gente vai distribuir.
Porém, contudo, entretanto, a gente tem essas pregas que nem eu comentei. Então, a gente vai fazer aqui as preguinhas, tá? Mais ou menos 1 centímetro. Isso daqui a gente vai ajustando enquanto a gente distribui o nosso punho, não tem problema. Não precisa ser uma medida escrita em pedra. E vamos alfinetando, dando a volta na nossa manguinha. E aqui, essa nossa ponta do punho vai encontrar a nossa outra ponta aqui do nosso corte. Então, vamos lá, direito com direito, pontinha com pontinha, aqui, ó, costura encontrando costura. Vamos alfinetar. E aqui desse lado, a gente também tem uma marcação de prega. Então, a gente vai jogar esse nosso tecido pra lá, bem pertinho da nossa prega, pra gente poder ver qual o tamanho da prega que a gente precisa fazer com essa sobrinha do nosso tecido. A preguinha fica mais ou menos aqui. Vamos alfinetar a nossa prega. Feito. Agora, a gente pode costurar tudo isso aqui, toda essa volta, apenas o lado externo do nosso punho, tá? Essa partezinha aqui que tá sobrando, a gente já pode cortar. Ó, lembra que eu falei que ia sobrar bastante viés? Não tem problema. Agora, a gente vai fazer uma costura com um pezinho de máquina apenas nessa volta aqui, não precisa de acabamento. Então, tô aqui na máquina e vamos costurar o nosso punho com as nossas preguinhas. Essa parte aqui eu acho que é a parte mais chata, porque tu não tem muita feição. Costuramos aqui o nosso punho, agora a gente vai lá para nossa mesa de passar, para a gente poder fazer o mesmo acabamento, ó, as nossas preguinhas aqui, uma preguinha aqui e uma preguinha aqui, as duas do ladinho da nossa carcela, né, da nossa abertura. A gente vai fazer o mesmo acabamento que a gente fez lá na nossa golinha. Então, a gente vai dobrar para dentro aqui por cima, de onde passa a nossa costura, e depois a gente vai alfinetar pelo lado direito para poder passar uma costura aqui, prendendo o lado externo com o lado interno, já com a nossa costura embutida. Ó, ela vai ficar assim, depois que a gente fizer o acabamento. Vai ficar assim, tanto na parte interna quanto na parte externa. A parte externa já está costuradinha. Vou passar ali rapidinho pra gente poder fazer essa costura. Então, fiz aqui a parte da passadoria, ó, parte interna, dobrei pra dentro, ó, deixei aqui um pedacinho aberto pra vocês verem. Dobrei pra dentro, bem em cima aqui da nossa costura. E agora a gente vai fazer aquela costura com meio centímetro, né, contando aqui o encontro do nosso punho com a nossa manga pra dentro, pra fazer o acabamento. E aí, aqui fica a teu critério, se tu quiser seguir essa costura aqui nessa parte onde já tá costurada, né? Finalizamos aqui a aplicação do nosso punho, tirando aqui os excessos de linha. E agora eu vou repetir exatamente o mesmo processo no meu outro punho, pra gente poder dar sequência na nossa camisa. Finalizamos a parte dos punhos, então, da nossa camisa. Apliquei o punho dos dois lados e a nossa camisa está praticamente pronta. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a bainha aqui embaixo. Então, peguei aqui a minha camisa, lado avesso virado pra vocês. Vou cortar essa rebarbinha aqui que tá sobrando do revel que a gente aplicou. Cortei. E agora, ó, lado avesso virado pra vocês, a gente vai fazer uma bainha de 2 viras. Então, vamos virar uma vez pra dentro e depois outra vez pra dentro. Então, vai ser uma bainha simples de 2 viras, tá? Cacá, quero fazer mais grossa, quero fazer mais fina, quero fazer uma bainha de lenço. Fica à vontade e faz do jeito que tu achar que vai ficar melhor o acabamento, ou que tu vai gostar mais de fazer, que tu vai sentir prazer por fazer. Porque não adianta a gente fazer uma peça bonita, acabei de ver que eu estou sem o microfone. Não adianta fazer uma peça bonita, mas que a gente passe raiva durante o processo. Então, faz do jeito que tu achar melhor.
Finalizei aqui a bainha e acabei fazendo a bainha de lenço, porque eu achei que ia ficar mais delicadinho. E agora falta apenas a gente aplicar os nossos botões aqui na frente. A nossa camisa Marbella está praticamente pronta. Uma coisa sobre os botões. Não vou mostrar aqui nessa aula como eu aplico o botão na minha máquina, tá? Sempre falo isso em todas as aulas que aparece casinha de botão, porque cada máquina funciona de um jeito para aplicar botão. Então daqui a pouco eu vou ensinar como eu faço na minha. Tu vai tentar fazer na tua, não vai dar certo, vai se frustrar, vai ficar chateada e com razão. Então, minha dica é, coloca no YouTube o modelo da tua máquina, como fazer casinha de botão. Com certeza tu vai achar um tutorial ensinando a fazer casinha de botão na tua máquina específica. Mas se tu tem uma máquina igual a minha, que é a Singer Stylist 7258, na videoaula da camisa Almeria eu ensinei como eu faço casinha de botão na minha máquina. Então, se tu tem uma máquina igual a minha, vai lá na camisa Almeria, mais pro final da aula que eu ensino como fazer casinha de botão. Vou mostrar onde eu vou aplicar os botões, né, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. E depois das casinhas de botão, a gente vai aplicar o botão. E aí a nossa camisa Marbella fica pronta. Vou marcar aqui com vocês onde a gente vai colocar os nossos botões, então onde a gente vai fazer as casinhas, né? Primeiro, sempre marcamos as casinhas, fazemos as casinhas e depois colocamos os botões, tá? Então, como a nossa camisa, ela tem esse biquinho aqui, é por aqui que a gente começa a colocar a primeira casinha. Então, minha primeira casinha vai ficar aqui. Vou contar mais ou menos uns 4 dedos para minha próxima casinha. Quero fazer com uma régua? Fica à vontade, faço com uma régua. Eu gosto de fazer assim no olhômetro e vou marcando de 4 em 4 dedos mais ou menos. Talvez eu nem bote esse daqui. Enfim, agora eu vejo. E aqui na manga, a gente vai colocar sempre a manga que se sobrepõe, né? O lado do punho que se sobrepõe. Então, aqui eu vou marcar mais ou menos no meio. E vou fazer uma casinha aqui. Mesma coisa aqui desse lado. E vou lá fazer as casinhas de botão. E finalizando a parte dos botões e das casinhas, a nossa camisa Marbella fica assim. Eu não sei vocês, mas eu amei esse resultado. E eu sei o quanto vocês estavam me pedindo por essa camisa, tanto no meu direct quanto no meu WhatsApp. Então, finalmente, trouxe essa camisa que vocês gostam tanto, que é essa minha vermelha que eu tô usando, como molde aqui pra vocês. E lembrando que se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube e quer costurar a camisa Marbella junto com a gente, o link tá aqui na descrição pra te poder adquirir o molde e costurar junto. Me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa aula e não esquece que se tu for costurar, me marca no Instagram que eu vou amar ver. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!